segundo tópico aqui que Tiago aponta é a questão da oração. E ele fala da oração e a sua importância, mas ele traz um terceiro tópico junto à questão da oração. E o terceiro tópico que ele fala aí é a questão da confissão de pecados. Eu não sei se vocês conseguiram compreender muito bem, mas Tiago não fala de confissão de pecados apenas para Deus, mas ele fala de confessar os seus pecados uns aos outros mutuamente. E por que Tiago fala de confessar o pecado também a Deus, mas também aos irmãos de sua congregação? Isto fala de você abrir o seu coração, tirar as cargas de dentro do seu coração, confessar os seus pecados e assim demonstrar que você está arrependido tanto a Deus quanto a seus irmãos. Então abra seu coração, não faça como um certo irmão anos atrás dizia para mim, que dizia que ele tinha medo de abrir o seu coração para o seu próximo, para os irmãos de sua congregação. E por que ele falava isso? Porque ele temia que o irmão usasse aquilo que ele estava contando contra ele futuramente. Eu dizia para ele: meu irmão, esse pensamento é totalmente equivocado. A Bíblia nos ensina a abrir o nosso coração tanto a Deus quanto para nossos irmãos. E uma pessoa que os crentes de uma congregação devem abrir o seu coração quando tem alguma carga para o seu pastor. Não devem temer, porque o pastor ele é um companheiro que está ali para auxiliar na vida cristã, está ali para ajudar, e os irmãos em geral também são companheiros. Eles não estão ali para lutar uns contra os outros. Isso é trabalho de cabrito. Nós não somos cabritos, nós somos ovelhas, e ovelhas colaboram umas com as outras. E dessa forma eu dizia para este irmão, meu irmão, você deve rever os seus conceitos, você deve pensar bem nisso aí que você está falando, porque isso aí não concorda com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E nesse sentido, quando fala de levar as cargas uns dos outros, lá em Gálatas 6:1, o apóstolo Paulo nos ensina isso, ele diz que nós devemos colaborar uns com os outros. Por isso que ele fala: está alguém aflito aí? Ore, chame os irmãos, esteja em comunhão com Deus e ore a Deus. Então ele fala da oração e sua importância, mas ele também fala aí da confissão de pecados. Então, este terceiro ponto é um ponto muito importante, porque para as nossas orações serem ouvidas diante de Deus, para serem aceitas diante de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é confessar os nossos pecados. Então, algo que Tiago e os outros apóstolos apontam como sendo uma oração feita segundo o coração de Deus. A oração feita segundo o coração de Deus está lá em Salmos 32. Lá no versículo 5, Davi diz que confessei os meus pecados diante do Senhor, e ele se inclinou e perdoou os meus pecados. Então, desta forma, abra o seu coração, tanto com Deus quanto com seus irmãos. Se libere dessas cargas, não carregue angústias e tristezas dentro do coração, porque disso Deus se desagrada. Deus não quer os seus filhos aí com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de rancor. Ele quer que nós abramos os nossos corações e assim lancemos para fora todas as nossas cargas. E cada membro da congregação deve levar a carga do outro, deve sofrer pelo outro. Então, essa é uma oração feita de acordo à vontade de Deus. Desta forma, ele esclarece que o dever de todo cristão quando orar, meus irmãos, sabe qual é? A primeira coisa que deve fazer, antes de fazer os seus pedidos, isso foi algo que foi ensinado também pelo Dr. William Souto Santiago, que nós devíamos confessar os nossos pecados. É a primeira coisa que ele dizia que o crente devia fazer. Confessar o pecado e depois se dirigir a Deus em oração. Por isso, todas as vezes que vocês me veem orando aqui, vocês veem eu pedindo perdão pelos nossos pecados, porque a primeira coisa que nós devemos fazer é se inclinar para Deus, reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Então, quando orar, a primeira coisa que deve fazer é confessar seus pecados, reconhecendo que você é um pecador e que sozinho
Sem a unção do Espírito Santo, você é incapaz de vencer todas as frustrações, lutas e tristezas, adversidades da vida. Se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, meus irmãos, nós somos incapazes de vencer a batalha. Nós necessitamos de unção, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. É necessário que o Espírito Santo de Deus nos unja e provoque dentro de nós um verdadeiro avivamento, porque se esse avivamento não vier, nós não vamos ser arrebatados, nós não vamos ser transformados. É momento de estarmos clamando em oração e a cada dia confessando os nossos pecados. Você tem confessado seus pecados em oração? Se você não tem confessado seus erros, é necessário abrir o seu coração, tanto para Deus quanto para os seus irmãos. Então confesse que você é um pecador, reconhecendo que sem a unção do Espírito Santo é incapaz de vencer as lutas e frustrações da vida. E desta forma, as nossas orações vão ser eficazes diante de Deus. Mas de modo algum eu estou dizendo que todos os nossos pedidos vão ser respondidos. Porque muitas vezes, meus irmãos, a resposta não vem. E muitas vezes, quando nós oramos, em alguns casos, a cura também não vem. Porque Deus tem outros propósitos para aquela pessoa.